Vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, a protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Comunicações. Amados, não criais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Em João 1, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade, nesse sentido, abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar no tempo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o procederam na jornada do além-túmulo. Mas é inaceitável que o estudante obrigue que quem lhe serviu de pai ou de irmão a interferir nas suas situações particulares que lhe dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atendente não para quem fala, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se se o visitante vem de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens conduzidos pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir-me e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o meu orgulho, capaz de impedir-me de perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes
tanto encarnados quanto os desencarnados, para que, de posse dessa paz, possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda e a equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja fluidificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Não acreditai em todos os espíritos, provai se são de Deus. Isso está em João, hein, gente? 2000 anos atrás. Aí chega o livro dos Espíritos, Kardec pergunta: influi os Espíritos em nossos pensamentos? E eles respondem: muito mais do que imaginamos. Influem a tal ponto que são eles que nos dirigem. Você já imaginou que você é desse jeito? A resposta foi para todos. Eu acho que o que cabe a nós perguntar é: quem está nos dirigindo? É por isso que a gente está estudando essa influência espiritual sutil, que Kardec chama de obsessão simples. Porque a coisa é sutil. Quando o Espírito se manifesta, você está vendo os olhos da carne. A sutileza, a delicadeza, é quando ele usa um negócio chamado sexto sentido. E vai projetando ideias, e eu vou aceitando as ideias. A gente tem que provar se essas ideias são boas ou não, para que você possa aceitar. Do mesmo modo que João falou, não aceitar em todos, não acreditar em todos os espíritos. Provar primeiro se são de Deus. Então analise os pensamentos que te chegam pela influência espiritual que te envolve, e você vai ficar sabendo se são coisas boas ou se não são coisas boas. Porque depois que você aceita algo que não é bom, que a gente chama a primeira fase da influência sutil, que é a percepção e a assimilação da ideia, depois que você aceita, é feito um vínculo fluídico entre você e ele. E como o inferior quer sempre te perturbar e tomar conta de você, vai ser estabelecido um intercâmbio mental por esse laço fluídico. E tudo aquilo que você pensa, ele sabe, dá opinião. E tudo aquilo que ele vê que você tem tendência a fazer negativo, ele vai até estimular. E até aquilo que for positivo, ele vai tentar interferir. Então é aí que surge o intercâmbio mental. E quando você faz esse intercâmbio com a espiritualidade inferior, você vai sentir um reflexo da interferência desse intercâmbio, que é o que a gente está estudando. E nesse reflexo da interferência, você vai ter as desconfianças, porque é isso que eles vão querer. Que você desconfie de tudo que é bom. Porque se você não desconfiar do que é bom, você se entregar para o que é bom, ele vai sair da sintonia sua, vai te perder. Então ele vai gerar desconfianças em tudo aquilo que pode te levar para o caminho do bem. Ele vai dificultar a coisa. Então você, embora sabendo que ali está a verdade, que ali tem pessoas que te amam, que querem te ajudar, ele está fazendo de tudo para que você não acredite e não participe daquilo. É por isso que a gente viu, a primeira reflexão de interferência é essa desconfiança. Eles agem assim para afastar as pessoas que podem interferir no processo obsessivo. Depois você vai ter as inseguranças, que são os distúrbios de ansiedade, são os medos patológicos. E a gente estudou todas as fases da ansiedade. E a gente sempre alertou vocês: 40% da humanidade, olha, estou falando da humanidade, estou falando de 7 milhões e 200 milhões de pessoas, sofrem de transtorno de ansiedade. É aí que está a influência sutil.
Depois da insegurança, da ansiedade, a pessoa começa a ter o que a gente chama de doenças de pequeno porte, doenças flutuantes. Porque ele está assimilando o fluido negativo do próprio obsessor. As deformidades espirituais que estão registradas no corpo perispírito do obsessor, por estar se relacionando diretamente com o seu perispírito, você vai absorvendo esses fluidos negativos das doenças que ele tem e você vai começar a sentir um pouco dessas doenças em você. E a outra fase da reflexão da interferência são os insucessos. Isso aqui é uma das coisas que mais incomodam. Porque imagina, você fica desconfiado, você fica inseguro, com distúrbio de ansiedade. Você começa a ter perturbação no seu corpo, que você não sabe onde é que vem nem para onde vai, mas está sentindo e de hora para outra você deixa de sentir. E você, diante disso tudo, vai levando a sua vida, e como você não está tendo influência positiva, nem está tendo consistência no caminho do bem, você começa a ter insucessos em tudo que você faz. E esses insucessos vão gerar muita, que a gente chama angústias e incertezas, que começam a duvidar de tudo e de todos. Então foi isso que a gente estudou, esses reflexos da interferência. E a gente sabe que vai terminar se formando um ciclo vicioso, sabe? Porque esse relacionamento vai se aprofundando e toda vez que eu estou assimilando energias, eu não só estou registrando em mim, mas estou registrando em volta do ambiente que eu estou convivendo. Por isso que eu trouxe essa folhinha da atmosfera espiritual. E Kardec explica aí essa atmosfera espiritual, tanto do ponto de vista pessoal, individual, e ele faz o transporte disso para o ponto de vista coletivo. Quando a gente está participando de uma reunião boa, você sente a influência boa dessa reunião, porque boas energias estão te trazendo. Quando a gente está participando de uma reunião equivocada, você vai sentir também os fluidos equivocados. Então, Kardec explica direitinho aí. E é importante você saber disso, porque você nunca está só. Você nasce numa família. Você tem convivência familiar. Você tem convivendo com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos, com as pessoas que frequentam a sua casa. E aqueles fluidos que você está assimilando, está sendo projetado em volta de tudo e de todos. E a perturbação começa em você, mas se espalha para todas as pessoas em volta. E isso começa a gerar cada vez mais descontentamento, tanto da pessoa e principalmente, e eu vou repetir, principalmente dos entes amados, que querem ajudar e a pessoa fica com desconfiança. Que querem mostrar o caminho do bem e a pessoa fica com medo, inseguro, ansioso, ao ponto até de ter até transtorno fóbico. Esses entes amados que querem tratar da gente, vendo que está tendo doenças físicas flutuantes, e a pessoa não quer se tratar. Ele vê a instabilidade emocional que a pessoa está tendo, porque é um transtorno de ansiedade, quer levar no médico, e muitas vezes ele não vai, porque o próprio obsessor vai interferir para que ele não vá. Porque se ele for, ele pode perder o domínio que está tendo, do ponto de vista mental, do seu obsidiado. Então isso tudo é muito triste, sabe? Porque à medida que ele vai absorvendo o fluido negativo, impregnando tudo em volta, ele continua absorvendo cada vez mais fluido negativo. E a coisa vai piorando. O que é mais interessante, entende, é a resistência que as pessoas têm para buscar tratamento. Eu falo isso para vocês porque eu convivo isso no meu dia. Isso é meu feijão com arroz dentro do consultório. São pessoas que chegam padecendo desses quadros obsessivos. Transtorno de ansiedade é 40% da humanidade. Gente, é muita coisa. E as pessoas chegam numa situação, entende, em que já está perdendo o autocontrole. São pessoas que chegam totalmente mal-humoradas, irritadas, entende, com conflito, entende, que então muitas vezes são levadas com certa pressão pelas pessoas que te amam, entende? Muitas vezes eles não querem nem escutar direito o que a gente quer falar,
Mas à medida que a gente vai falando, mostrando, aí começa ele a acordar um pouco para a verdade, sabe? Porque a espiritualidade boa e amiga está esperando uma chance, uma oportunidade para nos ajudar. Então, essa resistência chama muita atenção da gente, sabe? Porque é um sofrimento para a pessoa e um sofrimento para os familiares que estão envolvendo isso. E o que é mais interessante, sabe, é a orientação que a gente faz para o tratamento disso aí, que é o que a gente começou a estudar a semana passada. E vocês vejam que o que a gente vai estudar não é coisas assim que diz respeito à religiosidade. Não são coisas que vão falar a respeito da doutrina espírita. São coisas que vão falar de qualidades morais, que a gente chama hoje em dia, do ponto de vista da medicina, de espiritualidade. Toda vez que você está trabalhando uma psicoeducação com a pessoa, ajudando ela na transformação moral, isso é um tratamento que você está realizando com a espiritualidade para aquela pessoa. Então a gente viu a semana passada que a pessoa fica numa psicosfera perniciosa e a própria volta ela vai eliminando os fluidos deletérios que evitam que ela dissolve mais condensado. Isso tudo acontece, que a gente viu até agora que eu fiz essa reflexão, porque ela não quer ouvir sadias questões, não quer participar de convívios amenos, não quer ler páginas edificantes, não quer auxiliar o próximo e não se renova pela oração. Me diz uma coisa, para você ouvir coisas sadias, é preciso você estar numa casa religiosa? Para você participar de convívios amenos, tem que entrar no templo de Jesus? Para você ler uma página edificante, você não pode fazer isso na sua casa? Para você auxiliar o próximo, você não está vendo que o próximo, mais próximo teu, são aqueles que estão sob o teu teto? Você não está vendo que a sua interferência está perturbando o seu cônjuge, seus filhos e as pessoas que estão em volta de você? Será que você não consegue enxergar esse próximo que te ama e fica só pensando nessas ideias negativas, desse intercâmbio mental estabelecido entre você e esse irmão que quer te perturbar? Será que você não pode renovar-se pela oração? Existe alguém que não faz oração? Então são coisas muito simples, são coisas muito objetivas, que vai fazer você sair da frequência negativa e entrar numa frequência positiva. Por isso que a gente costuma dizer, quando termina a nossa consulta, se você não mudar a maneira de viver e de encarar a vida, se você não procurar fazer uma transformação no caminho do bem, você vai continuar do mesmo jeito. Você pode tomar toneladas de remédio. Ansiedade, remédio para ansiedade não vai trazer pensamento bom para ninguém. Não existe remédio que traga bom sentimento. Isso depende de um trabalho pessoal, individual de cada um. Se tivesse remédio para controlar pensamento e sentimento dos outros, não existia nem prisão, não existia mentiroso, não existia ladrão, não existia nada que fizesse alguém negativo, porque eu ia dar uma pílula assim e resolver o problema. Mas a coisa não é desse jeito. É você que é dono do seu pensamento, é você que é dono da sua afetividade. Se você está com pensamentos de ideias negativas, se você está sentindo perturbações emocionais, paciência, gente. O problema é seu. É como Jesus falou para a gente: não se turbe vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Turbar o coração é você entrar em distúrbio de ansiedade, é você ficar com incerteza da vida. Gente, Jesus falou isso há 12 mil anos. Não se turbe vosso coração. E olha a receita que ele dá: crede em Deus, crede também em mim. Quando você está tendo distúrbio da afetividade,
seja transtorno de irritação, do estresse, ou ansiedade, da insegurança do amanhã, ou do passado com quadros depressivos, se você está tendo isso, você não está crendo em Deus, nem está crendo em Jesus. Porque se você realmente cresce em Deus e em Jesus, é como ele falou, seu coração não havia se turbado. Então, procura olhar isso aqui, entende? Vamos ouvir coisas positivas? E a gente deu exemplo a semana passada. O que é que você faz com o seu WhatsApp? É coisa positiva? Aí você vai dizer, não é brincadeira. Toda brincadeira tem um fundo moral da verdade. Toda. Brincadeira não existe nessa conotação que a gente está falando. Veja o que é que está por trás disso. O que é que você faz com a televisão que você assiste? Qualifica o tipo de programa. Ah, mas é para me distrair. Distrair com o que é negativo. Distrair vendo preconceito. Distrair vendo imoralidade. Distrair vendo corrupção. Isso é distração? Para quem não presta, né? Será que você é desse jeito? Deve ser. Porque você se atrai para isso. O que é que você está fazendo com o jornal que você está lendo? Você é que está lendo, né? Divaldo dá um exemplo muito bom do jornal quando ele lia. E no transporte que ele estava lendo o jornal, pegava a página dos que tinham se matado lá e ia fazer uma oração para cada um deles. É assim que a gente faz quando vê as coisas negativas. Eu não quero sentir os desconfortos. Eu não quero ter as doenças físicas. Eu não quero ter minhas incertezas. Eu não quero ter minha insegurança. Eu não quero ter insucesso. Mas eu me identifico com o que é negativo. Por isso que ele fala, a psicosfera perniciosa, em volta vai eliminando tudo de deletério na vida e absorve o mais condensado. Porque é isso que o irmão quer, que você foque no que é negativo. Então ele vai te projetar afetividade, de você sentir alegria até com coisa que não é boa. Porque, entenda, presta atenção, do ponto de vista de neurociência, todo pensamento que eu tenho, ele é composto de 3 coisas. Primeiro, a ideia, que é o conteúdo cognitivo que está sendo passado. Às vezes a gente só acha que é isso, que é a ideia que eu estou tendo, que está naquela mensagem. Não. Além da ideia, você vai estar formando uma opinião. E essa formação de opinião que eu estou tendo, isso chama-se de julgamento. Toda vez que você faz um julgamento, você está formando opinião de alguma coisa. Aquela ideia que você está aceitando é um julgamento que você foi de acordo com ele. E além do conteúdo cognitivo do julgamento, você tem a afetividade, a emoção, que é o que deu origem tanto à ideia quanto ao julgamento. Que é justamente aquilo que a gente não consegue perceber. Então, quando alguma ideia chega até você, ela chega com mais essas 2 coisas envolvidas. A opinião que ela passa, que é um julgamento, e a afetividade, que é a emoção que deu origem àquela ideia. Por exemplo, só de eu falar para vocês, vamos comer um bolo de chocolate quando sair daqui, você já sentiu a emoção e sentiu o gostinho de chocolate na boca. Isso é a efetividade que a ideia traz, gente. É assim que se processa para tudo. Entende? Então, quando você está participando de questões, entende, que não são sabias, você está se identificando com o que é negativo e está absorvendo essa emoção que está vindo com essa ideia. E essa emoção que você está absorvendo, você vai eliminar e vai absorver cada vez mais condensado. Porque ele vai projetando, e você vai aceitando, e a coisa vai se intensificando. Então, sai do que é negativo. Procura sabias questões. Coisa que vai trazer benefício moral.
coisa que vai ser valiosa, vai ter valor do ponto de vista moral. Vai atrás disso, porque você, quando começa a pensar naquela ideia e você começa a formar opinião do que aquela ideia representa, que é um julgamento, você sente a afetividade, a emoção dessa ideia com aquilo que se identificou contigo. E quando eu vou atrás de coisas positivas, eu estou eliminando ou diminuindo aquilo negativo que chega até mim. É como Kardec fala no livro da Gênesis a respeito dos fluidos. Fluido bom não se mistura com o fluido ruim. Ele começa o capítulo justamente falando isso, que os pensamentos são raios que trafegam no fluido universal e que não se misturam. Cada um tem o seu teor, com a ideia, com o julgamento e com a afetividade. Então, sai do que é negativo, vai atrás de questões sabias, participa de convívios amenos. Então, vai atrás de pessoas que trazem coisas boas para a gente. A gente já falou para vocês que tem 3 maneiras da espiritualidade entrar em comunhão conosco. A primeira é por pensamentos intuitivos, que é o que a gente está estudando. A segunda é através dos sonhos. Todo mundo dorme. E cada um sabe muito bem como é que acorda. Quando você acorda, como se tivesse visto um passarinho azul, está uma maravilha. Mas quando você acorda achando que está com um urubu, aí vai ser uma tristeza. Porque só assim as pessoas bem-humoradas e as mal-humoradas. A pessoa já acorda butinuda, está entendendo? Essa não dormiu bem, não conviveu com coisa boa, porque já acorda desse jeito. Enquanto aquela pessoa que acorda alegre, feliz, vai se cuidar, vai trabalhar, esse dormiu bem, teve um bom relacionamento. Então é pensamento intuitivo, sonhos e o principal que eu acho, sabe, que é através de terceiros. Não tem como 2 pessoas conviver sem que não haja entre elas uma troca de energia. Tem uma frase no Pequeno Príncipe que fala isso muito bem. Eu não tenho ela de cor, mas é muito bonita, sabe? Toda vez que eu me relaciono com alguém, eu dou algo de mim para esse alguém e trago algo dele para mim. Isso chama de reciprocidade. Não tem como não ser desse jeito. Então procura gente boa. Procura conviver com alguém que vai trazer algo edificante para você. Evita essas pessoas que a gente chama, que são verdadeiros cemitérios, que só tem coisa negativa. Vá atrás do que é positivo, porque isso está ao teu alcance. Então vá atrás de questões sabias, você consigo mesmo, e vá participar de convívios amenos. Lê páginas edificantes. Isso aqui é um problema, mas é uma solução. Vocês sabem as dificuldades que tem para ler coisas boas. Eu duvido, mas eu duvido que alguém não tenha sentido dificuldade para ler um livro dos Espíritos, por exemplo. Ler uma obra boa, de peso, de André Luiz, Manuel Filomeno, da Ivone do Amaral, Memória do Suicida, por exemplo. Vai ler. Você vai ver a dificuldade que tem. É sono, é dificuldade de concentrar, de manter a atenção. E a coisa não rende. E às vezes você pega uma página, lê, como vai passar a página, mas o que é que eu li mesmo lá em cima, que eu não estou lembrando direito? Você lê, mas você não consegue assimilar. Isso não é à toa. Porque para você ler uma coisa que é do seu gosto, que é uma porcaria, que não traz nada de conteúdo moral, você lê e assimila aquela beleza. Para quem gosta de ler romance, água com açúcar, nossa senhora, senta lá e passa a manhã inteira. Lê e vibra com aquilo, está entendendo? Mas para ler uma coisa de peso moral, eu não consigo. Por que será que não consegue?
Por que será que tem tanta dificuldade? Porque quando a gente pede para ler 2 questões do Livro dos Espíritos por noite, para refletir, não é só ler não, é refletir, é tão difícil. Por que encontra tanta dificuldade? Porque os amigos que ainda não conquistamos sabem que se você for se edificar com boas leituras, você vai sair da sintonia deles. E não é só na leitura não. Aqui na Casa Espírita, quando a gente está estudando, é a mesma coisa. Começa a bater sono, incomoda isso, incomoda aquilo. É desse jeito. Porque eles vão fazer de tudo para que você não consiga manter o foco. E uma das maneiras mais fáceis de você não conseguir manter o foco é dar sono. Então, como você já está ligado fluidicamente com ele, como que você pensa? Ele sabe o que você pensa. E ele sabe que você vai perceber seu pensamento. Eles também projetam fluidos para que você sinta sono. Ele não precisa estar do teu lado aqui agora. Ele pode estar a quilômetros de distância. Ele projeta o sono. E você sente o sono. Do mesmo modo, acontece com o que é positivo. No livro Nos Domínios da Mediunidade, livro que eu admiro muito, gosto muito de estudar, André Luiz está vendo uma reunião mediúnica em que a orientadora maior do grupo mediúnico vai fazer a prece final. E ela se concentra e ele vê um jorro de luz em volta dela. E ela começa a falar, dando uma mensagem sobre o pensamento, que é uma mensagem belíssima, vocês podem lá ler. E André Luiz fica incomodado, né? Porque ele pergunta aí, não estou vendo que está ajudando, mas onde é que está o protetor do André? Não estou vendo ninguém aqui junto dela. E o Aulos responde para ele, esse é realmente o protetor dela. Que ela já identificou-se tanto nesse intercâmbio mental com ele, que ele sabe Deus aonde, mas ele percebe o que acontece com ela percebe aonde ele está, e ela consegue dizer da maneira precisa o pensamento que ele está passando aqui para ela. Isso acontece com tudo. É a mesma coisa do Chico e do Emmanuel. Depois de algum tempo, o Chico falava, eu já não sei se quem está falando sou eu ou é o Emmanuel. De tanta identificação que tinha entre os dois. Então, do lado positivo acontece, do lado negativo é do mesmo jeito. Não tem diferença. Você pega o livro Tormentos da Obsessão, do Manuel Filomeno, você vê o Eurípides Massanufo, junto com o irmão Inácio e a Modesto, resgatar um irmão que estava enclausurado, ele estava realmente um casulo mental, e para fazer o tratamento dele, primeiro a Modesta se concentra nele que está sofrendo e atrai o obsessor lá das trevas, e ele vem e incorpora dela, através do pensamento dos dois que existem. A gente faz uma ideia muito pobre do que é o teor do pensamento, sabe? Então, quando você está fazendo algo edificante, lendo alguma coisa boa de peso, que você tem dificuldade de concentrar, dificuldade de manter o foco, dificuldade de meditar no foco, isso não é coisa boa que está te interferindo. E se junto disso você sente sono, a coisa fica mais complicada ainda. Porque para você saber manter o foco em alguma coisa, para você entender, você tem que analisar aquele conteúdo da ideia que está te passando do ponto de vista cognitivo e a opinião, que é o julgamento, que está naquela ideia. É isso que a sua parte racional vai fazer sobre qualquer coisa que você vai estar lendo. Então é preciso que eu desligue de tudo em volta para que a minha ideia fique no foco daquele pensamento que eu vou analisar. Porque manter o foco não é eu concentrar só numa coisa, é eu anular tudo que está em volta, para só aquela coisa que eu quero ficar na minha visão mental. Doutor, pode falar.
Eu precisei de muito tempo para entender esse tipo de coisa, né? Porque, segundo meus pais, minha mãe, eu tive um problema com o professor, né? Quando pequeno. Isso na época do seu Sebastião, né? Eu precisei, com 41 anos, que a minha filha pequena, né? Minha filha frequente do centro, e ela trouxe um livro. Ela trouxe um livro para mim. E esse livro, eu falei, poxa, eu vou fazer uma coisa. Minha menina de 8 anos trouxe para mim. Então, eu quero, o senhor entender assim, a força externa que acho que fica na pessoa, não deixa ela desenvolver. Eu acho que é o meu caso, eu sempre estudei poucas coisas, no tipo profissional, né? Mas para isso eu nunca forou em minha situação. Você leu o livro Missionários da Luz? O primeiro livro que eu estou lendo foi o cara pegou o nosso lar. Tá. Depois você vai ler o livro Missionários da Luz, o nosso lar. No livro Missionários da Luz acontece isso. Um caso do Segismundo. Em que o pai estava se recusando a receber como filho, e a espiritualidade superior usou o filho menor de 3 anos para cativar o pai para uma reunião de evangelho lá. E ele caiu em si e pôde cumprir o compromisso dele. Então, isso que aconteceu com ele é algo muito comum. Quando eu falei que a espiritualidade entra em contato conosco através de pensamento intuitivo, sonho e de terceiros, é isso que ele falou. Eles procuram as pessoas que podem mais tocar o nosso coração, que são mais significativas para a gente. Como no caso do Segismundo, no caso dele, que é uma criancinha, de 8 e 83 anos, que chega com uma afetividade imensa para o nosso coração, que se identifica com ela, e leva essa opinião dela, positiva, para que a pessoa receba aquele conteúdo. Jesus deixou a receita para a gente. Inimigo não é aquele que mata ou quer matar, é aquele que tem uma opinião diferente da gente. Toda vez que as opiniões divergem, existe uma certa inimizade. É o que está acontecendo para todo mundo. Então, que ela recorra à orientação de Jesus. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem caluniamente. Embora o irmão esteja equivocado, e a gente sabe que está com influência negativa, que é um quadro de fascinação pelo cara descrente, a gente entende como espírita que é o mundo de ilusão que ele está mergulhado. E que para eles essas ilusões é a verdade, e que a gente sabe que é uma falsa verdade. A gente tem que ver que ele tem qualidades positivas, não só tem negativas. Pois olha para ele, bem dizendo, aquilo que muitas vezes a nosso relacionamento faz com que a gente veja mais o lado negativo. Vê o positivo. Bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam. É o que ela está fazendo, ela está tentando fazer o bem, levar, instruir, orientar, mostrar a coisa. Mas ele não está aceitando. Mas uma coisa a gente sempre pode fazer: orar pelos inimigos. Mas orar, como a gente vai ver aqui, não a oração egóica, mas a oração espiritual que a gente deve fazer. Então, a gente nunca deve abandonar as pessoas quando a gente está em dificuldade. Por quê? Porque Deus nunca abandonou nenhum de nós.
Jesus falou que nenhuma das ovelhas que o Pai havia confiado ficariam fora do seu aprisco. A gente não tem o direito de, em nome da condição negativa, degradar a nossa ação espiritual sobre o nosso irmão. Que a gente continue olhando o lado positivo deles, para que esse positivo venha trazer luz para a ilusão deles. Que a gente continue fazendo o bem que está ao nosso alcance para eles, sem ferir o seu orgulho e a sua vaidade. E que a gente, acima de tudo, saiba orar. Porque foi assim que Jesus terminou dizendo: bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam, para que possais ser chamados filhos de Deus. Para que você se identifique com Deus. Então que a gente nunca desista, deixando de lado. Mas que a gente saiba que, muitas vezes, só o tempo é quem vai resolver. Kardec, no livro dos Médiuns, no capítulo 23 das Obsessões, ele fala isso sobre a fascinação. Muitos casos ele tentou e ele fala. Em muitos casos a gente fala, faz e não consegue ter nenhuma alteração sobre aquele quadro obsessivo. E a única coisa que ele diz é deixar a pessoa, entende? Que ela consigo mesmo, para que ela caia em si. Mas isso em relação à pessoa, mas que a gente nunca abandone essa pessoa, sabe? Que ela vai cair em si com a ação do tempo, não por interferência de terceiros. É como está lá no livro dos Espíritos também. É preciso que o egoísmo cause muito mal, para que ele se torne um sentimento de outro. A pessoa fascinada, ela é extremamente egoísta, sabe? Ele vai ter que sofrer muito para depois cair em si. E a gente pede a Deus para que a misericórdia dele caia sobre esses nossos irmãos, para que eles não fiquem mais comprometidos do que já estão. Mas, voltando ao nosso assunto, então a gente tem que entender que você ter leitura edificante e você saber vencer o sono hipnótico é fundamental. Quando a pessoa quer, mas realmente quer, ela vence. Kardec faz essa pergunta: existe, a pessoa pode, no quadro de obsessão por si mesmo, vencer e sair do jugo do obsessor? E a resposta é sempre. Sempre. Qualquer pessoa, por si só, pode sair do jugo do seu obsessor, desde que tenha vontade. Só isso. Quando ele quer mesmo, e ele está fazendo o que está ao alcance dele fazer, está dando o sangue dele mesmo, Deus vai vir suprir o que falta. Deus não ajuda os que ficam falando, mas aqueles que estão fazendo. Seria muito bom que eu, falando com Deus, pudesse aposentar minha vontade. Não preciso fazer nada, eu vou pedir e Deus faz para mim. Você quer fazer de Deus um empregado? Acho que não é boa coisa. Deus ajuda aqueles que trabalham. E se trabalhando precisarem de ajuda, pode contar com Ele, porque Ele vai continuar ajudando. Agora, se você não estiver fazendo, paciência. Então senta. Você não sabe que leitura edificante é importante? Você não sabe que precisa se educar e se instruir no caminho do bem? Você não sabe que precisa ampliar a sua visão espiritual? Então pega algo de peso, senta e vai ler, até você vencer, até você aprender. Eu já falei para vocês, e torno a dizer, que uma das mensagens de vídeo mais interessantes que eu vi é uma mensagem do Clóvis de Barros a respeito do brilho. Eu só não trago aqui porque ele realmente fala algumas coisas que eu sei que não vai ser legal, mas vocês podem assistir em casa no amor. E lá ele explica muito bem, quando a pessoa quer, ela fez. E ele termina com duas palavras. O resto, se você não conseguir, é preguiça ou covardia.
leia e assista isso. É edificante para qualquer pessoa que quiser. Em matéria de neurociência, do comportamento, de filosofia, é nota 10. Então você está tendo sono, então eu vou vencer. Eu vou. Porque você tem que ser o dono da sua vontade. Isso é grave, gente. Toda vez que eu digo, eu não posso, eu não dou conta, eu já estou saindo do quadro de uma obsessão simples e estou entrando numa subjugação. Na obsessão simples, a sua vontade está íntegra. Tanto está íntegra, quando você quer, você vai atrás de solução e acha a solução. Você está sofrendo, você está padecendo, você está com ansiedade, você está com insegurança, você está com desconfiança. Se você quiser, você vai lá e eu vou ter um remédio, não vai lá, vai fazer o tratamento, meu povo. Então a vontade está íntegra na obsessão simples. Na fascinação, como o caso da Dona Miriam falou lá, a sua vontade está de acordo com a vontade do seu obsessor. Então são dois que têm a vontade que se identificam. Por isso que é tão difícil ele querer enxergar algo verdadeiro nas ilusões que ele está mergulhado. E na subjugação, a sua vontade está inoperante diante do quadro do obsessor. Então, quando você diz eu não dou conta, quer dizer que a sua vontade não consegue fazer algo mais. E como a sua vontade não consegue fazer algo mais, é porque a vontade do outro está sendo mais preponderante do que a sua vontade. Então você tem que mostrar que você consegue sim, você dá conta, você é capaz. Você vai sentar e você vai ler. Então se é difícil você ler calado, você vai ler falando. Mas faça. Mostra que você tem vontade de vencer a dificuldade. Porque vai ser teu anjo da guarda vendo isso, o esforço de elevação que você está fazendo, que ele vai fazer o esforço dele se abaixando para que os dois se identifiquem e ele possa te ajudar. É sempre desse jeito, nessa reciprocidade com a espiritualidade boa. Eu me esforço para ascender. Eles fazem um sacrifício de descer para se identificar conosco e nos ajudar. Se você não fizer a sua parte, vai ficar do jeito que está. Deus quer os filhos deles trabalhando no caminho do bem. Deus quer os filhos dele no progresso. Para progredir, eu tenho que ir atrás de algo bom, algo novo. Eu tenho que me edificar com coisas boas. E para fazer isso, eu tenho que ter páginas edificantes e vencer esse sono hipnótico. Mas o problema não vai ser só sono hipnótico, não. Porque às vezes eles não te dão sono, mas eles te desviam do eu experiencial. Eu experiencial é o que eu estou fazendo aqui agora. Eu estou falando com vocês, é isso que eu estou fazendo. Isso é a experiência que eu estou tendo aqui com vocês. Eu posso estar concentrado nisso, mas eu posso também estar pensando no amanhã, ou estar pensando no ontem. É o que a gente chama de eu projetivo do amanhã, ou eu projetivo do passado. Então o que é que esses irmãos fazem? Você venceu o sono? Tudo bem, mas pensa nas inseguranças que tu tem. Tu está aqui querendo ler, mas pensa que amanhã vai acontecer aquilo, aquilo outro que está aqui perturbando, que você tem no estudo de ansiedade. E a ansiedade é a perspectiva negativa do amanhã. Então ele vai fazer você pensar nas suas inseguranças em relação ao amanhã. Então você começa a ler, aí você começa a pensar, poxa, mas amanhã eu tinha que fazer isso, eu não sei se vai dar certo. Será que vai dar certo? Será que não vai dar? Então ele desvia para o teu projetivo do amanhã. Ou desvia para o seu projetivo do ontem. E o que é mais interessante, sabe? O eu projetivo do ontem tem um peso enorme, porque eles vão catucar justamente onde você tem mágoa e ressentimento. Onde é mais fácil da sua afetividade lhe desviar do eu existencial, do eu experiencial. Então você começa a ler, aí você lembra do fato negativo do ontem que aconteceu com o seu pai, no seu trabalho,
seu marido, sua mulher, um filho. E você vai lendo e o pensamento está lá. Aí você termina de ler, quando chega embaixo, você não sabe o que leu. Porque seu pensamento não estava naquilo que você estava lendo. Estava no que ia acontecer amanhã ou no que aconteceu ontem. É por isso que eu falo, concentrar é eu desligar de tudo em volta, para eu fixar aqui, agora, no que eu estou fazendo. O que é de amanhã é como Jesus falou. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã terá suas ocupações. A cada dia basta seu fardo. Então eu não tenho que ficar preocupado com amanhã. Nem tenho como ficar preocupado com ontem. O ontem já aconteceu e está acabado. Aconteceu e aconteceu. E vai voltar. Não tem como mudar. Eu posso aprender com a experiência do ontem. E posso projetar algo melhor para o meu amanhã. Mas aqui agora, vale o que eu estou fazendo. Então saiba desligar de tudo em volta e ficar naquilo que você está fazendo aqui agora. E isso é uma joia rara. Quando você consegue fazer isso, tudo que você for estudar, você aprende. O senhor está falando aí, eu estou pensando em fazer a pergunta do senhor. Eu estava fazendo, sempre eu faço uma prece, né? Descendente, antepassado, os espíritos estão ali igual eu em oração, tem luz, né? Eu estou orando. Começa a orar com a família, com os amigos partidos, está tempo aí, vou longe. Mas assim, e aí o Jonathan, a Franciele, mas tipo assim, não choro. Quando me dá o desespero de chorar pelo Jonathan, é porque ele veio na pele ou algum espírito que quer me. Às vezes nenhum nem outro, mas pode ser as duas coisas. Mas às vezes, as angústias que eu tenho falam mais alto em mim. Quando a gente está, nossos pensamentos intuitivos, ele tem três fontes. O pensamento intuitivo, ele tem aqueles que vêm do campo negativo, de influências que querem me perturbar. E essas influências, eles podem ser a obsessão odiosa ou não odiosa. A obsessão não odiosa são os espíritos simpáticos, que não querem que eu vá para frente. A odiosa são aqueles que querem me prejudicar. Ou por inveja, ou por vingança, ou por ser opositor do bem. Eu tenho as ideias positivas, que são dos meus espíritos familiares do Anjo da Guarda, mas eu tenho as minhas próprias ideias. Eu tenho as minhas. Kardec faz essa pergunta no livro dos Espíritos. Mas não daria para a gente saber qual é a ideia nossa e qual é dos Espíritos? Ele fala pouca importância. Não, mas assim, não. Eu choro, mas não querendo ele aqui. Pouca importância tem. Entende? O importante é que se chegou para até você, é porque isso faz parte de você. Eu acho que é muito pouco para a gente falar da oração, mas a oração, ela é feita, é para eu me aproximar de Deus. Eu tenho que ir atrás do que é divino na oração. E o que eu vou para me aproximar de Deus, sabendo que Ele é justo e bom, é pedir um suporte para aquilo que está me faltando. É para eu pedir luz para que eu entenda melhor como eu devo fazer para me libertar das dificuldades. É para que Deus me dê força, para que eu tenha mais coragem e continue trabalhando cada vez mais para atingir aquele tempo. Entenda, todos nós temos de presente de Deus, presente, no Anjo da Guarda. No livro Missionários da Luz, o Herculano, quando vai trazer o Segismundo para se vincular ao perispírito da futura mãe, ele já está vinculado fluidicamente com o Segismundo, e esse vínculo vai se processar durante toda a encarnação e depois que ele desencarnar. Eu tenho
de graça, que Deus deu. Em vez de eu usar o que Deus me deu de graça, que eu sei que é bom, puro, elevado, eu olho mais com os olhos da carne e digo, não, eu quero mais é que seja ciclano, beltrano, fulano, não sei o quê. Pô, meu, eu lá sei como é que está fulano, ciclano, beltrano. Será que ele tem realmente condição de me ajudar? Ou será que ele está passando por ainda algumas dificuldades como espírito mortal, que no lugar de vir me ajudar, eu posso até estar perturbando ele? A gente tem que pensar com clareza. A gente ama as pessoas, eu não estou dizendo que não está amando. Mas eu estou dizendo que quando você vai fazer oração, essa oração tem que ser uma oração espiritual. Porque quando eu faço oração desse jeito, é o que a gente chama de oração egóica. Não, mas é para ajudar eles, que ele está precisando de tudo. Faça a sua parte. Você quer que chegue luz nos entes amados que foram? Os que precisarem. Você quer? Então se esforce você no caminho do bem, dando exemplo para eles aqui. Então, Porque Deus escuta mais as boas ações do que nossas orações. eu sei, mas antes de ler um livro, eu gosto de me proteger. O livro que você vai ler, a gente pede a Deus para que é luz para o entendimento. Luz para o entendimento. Que teu anjo da guarda, que Deus já te deu de presente, ele está à tua disposição para isso. Eu dei o exemplo dessa médium que dava a mensagem do anjo da guarda dela, que ninguém via, nem sabia onde ele estava. É uma pessoa comum, mas que se esforçou no caminho do bem. A gente tem que deixar um pouco o nosso ego quieto e tem que ter mais uma visão espiritual mais ampla da coisa, sabe? Então você quer sentar, você quer aprender, você quer que o seu anjo da guarda venha? Então fala para ele, ó, toda noite, das 9 às 10, estou aqui. Vou estudar das 9 às 10. Precisa de mais nada. Mais nada. Ele vai estar das 9 às 10 ali, ou ele é um representante dele para te ajudar na tua leitura. Quando eu falo para vocês que na hora de dormir, para ler 2 questões do Livro dos Espíritos, que é para praticar o autoconhecimento, não é nada mais, nada menos do que para fortalecer a união entre vocês e o anjo da guarda. Faz isso, gente. Eu acho que não existe nada de melhor os entes amados nossos que partiram, quando eles veem e sentem esse afeto que nos une, e está vendo a gente lutando no caminho do bem. Isso vai dar um engajamento muito grande para eles. Então, a primeira pessoa que você deve pensar em fazer oração, põe na cabeça, é teu anjo da guarda. É ele, sabe? Depois, vão ver os espíritos familiares. Esses espíritos familiares que muitas vezes você nem se identifica mais com eles. Às vezes espíritos familiares de outra encarnação, mas que estão aqui junto contigo. Então, proteção positiva para a gente não falta. Não falta. Olha o universo como que é, gente. Deus é... Olha, imagina uma coisa, você que já passou... Deus é eterno. Se Ele é eterno, Ele sempre criou. A gente vê na ciência que o mundo está em expansão. Então, se Ele sempre criou, se Ele é eterno, se os espíritos todos vão ter que progredir no caminho do bem. Se eu sei que tem mundo primitivo, tem de provas e expiações, tem de regeneração, tem celeste, tem ditoso. Então tem mais positivo do que negativo. Se Deus sempre criou, é porque tem muito mais espírito puro do que espírito imperfeito, o espírito que está começando. A gente está mergulhado no meio desse universo inteiro, onde a positividade está abundando em volta da gente. O problema é que a gente fecha os olhos. E a gente fecha os olhos por causa disso aqui, ó. O ego. É aqui que está o nosso problema. A gente tem que sair daqui.
A gente tem que saber de orar, está entendendo? Se eu quero o bem do outro, se eu vou fazer uma oração para o outro, eu faço nesse sentido. Deus, leva mais luz para que ele se liberte e evolua. Leve mais energia para que a vontade dele seja dinamizada no caminho do bem. Porque é isso que Deus vai dar para mim quando eu faço uma oração. Deus não vai dar outra coisa, não. Se você está pedindo oração para, porque está difícil, porque eu quero tirar essa doença, porque assim não dá, para meu filho melhorar, porque a mulher lá no trabalho. Não. Isso não é oração. Isso é reza. As dificuldades a gente tem, porque faz parte de nossas experiências, para que a gente aprenda com elas. As pedras que estão no meu caminho, não foi Deus que colocou. Deus colocou o caminho do bem. Deus é amor, gente. As pedras que tem no meu caminho, foram eu mesmo que coloquei. E se foi eu quem colocou, sou eu quem vou ter que ir lá tirar. E se assim vai ser comigo, vai ser também com os meus amores. Também vão ser com os meus. Então, a semana que vem, a gente vai ler um pouquinho, estudar mais um pouquinho sobre essa oração. E eu vou terminar de falar sobre o meu projetinho. Muita paz a todos. Passamos nossa prece. Dando o que temos de melhor em nosso coração para os nossos irmãos, através do amor fraternal e da caridade. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao momento de recurso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que nos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmação, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade para as nossas almas, o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ontem, não ouvides que a tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor.
para que possamos transformar tudo aquilo